Deputada, muito bom dia, mais uma vez muito obrigado por topar vir conversar aqui com a gente. Eu falei do projeto da senhora que foi votado em primeira discussão, mas eu queria primeiro falar do assunto que a senhora falou hoje na tribuna, durante o grande expediente, que é uma questão que não é nova, né? Gestão de anos iniciais, município, estado, e a senhora trouxe esse tema hoje, né? Mais uma vez, bom dia. Um bom dia especial a todas as pessoas que estão nos assistindo. E hoje, de fato, a gente trouxe com bastante preocupação, mais uma vez, essa pauta da gestão do primeiro ao quinto, porque há uma compreensão que eu entendo equivocada de que o primeiro ao quinto ano tem que ser gestão da rede municipal e as demais do Estado, né? E eu falo que isso é um olhar equivocado, porque a Constituição, a LDB, ela diz que o ensino fundamental, que isso constitui do primeiro ano até o nono ano, é prioridade do Estado e do município. Então, ambos têm responsabilidade igual em relação ao do primeiro ao nono ano. E a gente vem percebendo nos últimos anos que há uma inversão, uma compreensão dessa legislação que colocou os primeiros ao quinto na rede municipal, o sexto ao nono na rede estadual e o Estado com o ensino médio. Que a lei diz que o município tem obrigatoriedade, tem como prioridade trabalhar o ensino, a educação infantil e o ensino fundamental. O Estado tem como obrigação trabalhar o ensino fundamental e o ensino médio. E o ensino superior é para o governo federal, né? Isso não significa que uma rede não possa atender uma outra especificidade. O município, se ele der conta de atender o que é a obrigação dele, ele pode ter, inclusive, ensino superior dentro da rede, e assim também para a rede estadual. Isso é o que diz a legislação. Mas na compreensão da organização da gestão política desse processo, a gente percebeu que houve essa divisão. E nesse dividir, já faz alguns anos que a gente acompanha isso em Dourados, eu acompanhava isso muito como professora e como sindicalista também, a gente percebe que há uma sobrecarga do município, né, e o Estado em situação de maior vantagem. Então, a situação de Dourados hoje, para a gente ter uma noção, a gente tem 49 escolas, a gente tem 39 centros de educação infantil, mas a gente tem apenas 24 escolas estaduais. Então, é muito desigual essa proporção no atendimento à educação. Então, o maior número de alunos está na rede municipal, o maior atendimento está na rede municipal e o maior problema também está na rede municipal, porque toda vez que tem uma ação judicial porque falta vaga nas escolas, a realidade que a gente vive hoje em Dourados é porque tem faltado muitas vagas para as crianças desde o primeiro ano. Toda vez que falta vaga, o juiz determina que as crianças entrem na rede municipal. E isso vai criando uma situação de superlotação dentro das salas de aulas do primeiro ao quinto na rede municipal. E traz um monte de outros problemas, né? E aí eu falo agora como professora mesmo. Uma sala de aula com uma quantidade adequada de estudante, a qualidade do trabalho é uma. Uma sala de aula em que eu tenho uma superlotação, mais estudantes dentro da sala de aula, isso desorganiza o espaço físico, isso desorganiza todo o processo educacional e o resultado na qualidade da educação é outro. Então se faz muito urgente que em Dourados se construa novas escolas e que o governo do estado construa escolas de primeiro ano ao nono ano para atender essa demanda que é urgente, muito urgente nesse momento. E mais do que isso, há um desejo do estado de construir escolas de período integral no ensino médio. E desde que a gente começou a acompanhar esse processo, a gente percebeu que a demanda maior de educação no período integral, ela era, por parte da população, ela vem muito mais nas séries anteriores ao ensino médio do que realmente no ensino médio. Então, acho que o governo do estado poderia construir escolas de período integral desde o primeiro ano até o nono ano. Construir escolas com capacidade, com condição adequadas a essa faixa etária, né? E garantir que atenda o desejo do Estado de ter escolas de período integral e, ao mesmo tempo, que atenda as famílias e as crianças. Então, é uma reivindicação que eu tenho trazido das mães, das famílias, né, para ter educação de período integral e que tenha primeiro
primeiro ano também já na rede estadual em Dourados. Deputada, para a gente aproveitar o tempo, eu ia fazer uma pergunta que a senhora acabou no final da resposta da senhora. A senhora matou a minha dúvida. Então vamos falar do projeto da senhora que foi aprovado hoje em primeira discussão, né, que cria esse protocolo antirracista aqui no nosso estado. Então hoje a constitucionalidade já foi avaliada, está indo o projeto para as comissões de mérito. A senhora inclusive já declarou o voto, né, até com relação ao posicionamento da senhora. O quanto que a senhora acredita, então, que empresas, locais de grande circulação, engajados em uma política, em protocolos antirracistas, até nos seus funcionários, no ambiente da empresa, pode ajudar a mudar um pouco esse cenário que a gente, infelizmente, ainda tem aqui, não só no Mato Grosso do Sul, mas no país? A gente precisa, assim, primeiro, um dos objetivos do projeto é a gente fazer as pessoas refletirem. Porque na medida em que a empresa começa a capacitar os seus funcionários, a querer compreender esse processo do racismo, isso por si só já faz a gente construir um outro ambiente de trabalho. Mas há uma preocupação muito grande porque o racismo é uma violência cruel, uma violência que deixa marcas na vida de uma pessoa por uma vida inteira, mas que é uma violência muito silenciosa. Nem sempre a gente percebe que há uma pessoa em situação de violência, nem sempre a pessoa que está sendo vítima de violência, ela consegue perceber que aquilo é sobre a sua condição racial, a sua cor, as suas características. Então a gente percebe que essas são violências silenciosas, mas são violências muito duras, muito cruéis. Então a gente precisa construir uma outra sociedade. E as empresas, com espaço, empresas e ambientes de grande circulação, tendo como um protocolo o cuidado com essas pessoas, a gente passa a fazer as pessoas que circulam esses espaços a se sentirem mais acolhidas, a se sentirem fortalecidas, a terem coragem de enfrentar essas violências, né? E a gente faz com que as pessoas que estão no processo do trabalho, que muitas delas também são vítimas do racismo, né? Que elas consigam perceber, ter um olhar diferenciado para a sociedade. Então o objetivo também é a gente criar uma outra lógica de sociedade, uma sociedade sem violências, uma sociedade que seja inclusiva e que respeite as pessoas nas suas diferenças. E aí, isso é super importante aqui no estado do Mato Grosso do Sul, porque nós estamos falando de uma pauta antirracial, e antirracial significa que a gente tem sempre um olhar muito mais para as pessoas afrodescendentes, para as pessoas negras, mas a gente também tem um estado que tem uma população indígena muito grande e a gente tem uma situação muito parecida, não é necessariamente de racismo, mas de xenofobia, que é a vinda dos imigrantes para cá. Então, tudo isso são situações em que a gente... Porque o que é a violência, o que é o racismo? É quando a gente acha que aquela outra pessoa é diferente da gente e é inferior a gente. Então, essa relação que a gente estabelece na sociedade de diferenças e de colocar quem está numa situação de inferioridade ou de superioridade, é esta relação que gera as violências, né? Então, pensar essas situações, ter esse protocolo, ele é importante. E é uma forma também do governo do estado, né? A proposta é para que o governo institua um certificado, que ele também tenha um controle, que ele também possa saber quem é que está discutindo, como que estamos avaliando, quanto que precisa melhorar nessa política. Então passa a ser também um instrumento importante do governo para que o governo também consiga ter dados, ter elementos e fortalecer essa política. Então esse é um primeiro passo. Né, a gente espera que isso comece a entrar em vigor logo e a gente vai acompanhando essa política para poder melhorar sempre. Bom, só reforçando então, essa matéria foi aprovada hoje em primeira discussão pelo plenário, agora vai para análise das comissões de mérito com os relatórios, volta para votação em segunda. Deputada, mais uma vez, muito obrigado por sempre atender o nosso convite, uma excelente semana para a senhora. Eu que agradeço, um grande abraço para todos os ouvintes, todos os telespectadores que estão aqui nos assistindo e continuem nos acompanhando, porque aqui é a casa do povo, é a casa de vocês e a gente está aqui para isso. Um grande beijo para vocês.